Você trocaria tudo o que você tem, sua casa, seu carro, suas economias, cada coisinha de valor que você levou anos para juntar por um pedaço de terra qualquer? À primeira vista soa como um péssimo negócio, uma loucura completa. O tipo de história que a gente conta como um não faça isso em casa. Mas na Bíblia, um homem fez exatamente isso. E o mais chocante, Jesus não o chama de louco, ele o chama de sábio. A decisão desse homem, que vai contra toda a lógica do mundo, guarda um segredo espetacular. E é exatamente isso que vamos investigar. Porque essa atitude radical não é só compreensível, mas é a única resposta lógica quando você entende o valor que ele realmente encontrou. Prepare-se, porque descobrir esse tesouro tem o poder de virar as suas prioridades de cabeça para baixo. A lógica do mundo e a loucura da parábola. Jesus conta essa história em Mateus 13, versículo 44. É uma das parábolas mais curtinhas que ele já contou, mas, ao mesmo tempo, uma das mais densas. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Para a gente entender o peso disso, precisamos voltar um pouco no tempo. No mundo antigo, sem bancos digitais ou cofres, era super comum enterrar objetos de valor para protegê-los de ladrões, guerras e instabilidade. Era o seguro da época. Então, a ideia de um trabalhador encontrar um tesouro por acaso não era fantasia. Era uma possibilidade real. Agora imagine a cena. Um cara comum, talvez um diarista, ralando numa terra que nem era dele. De repente, a enxada bate em algo duro. Ele cava mais um pouco e seus olhos não acreditam. Moedas de ouro, joias, coisas de valor incalculável. O coração dele dispara. Mas o que ele faz em seguida é que deixa a gente de queixo caído. Ele não pega um punhado e sai correndo. Não. Ele cobre o tesouro de volta, disfarça o buraco e vai embora com um plano audacioso na cabeça. Ele vai para casa e começa um processo que, para os vizinhos e a família, deve ter parecido um surto psicótico. Ele vende a casa, vende os animais, vende as ferramentas de trabalho, os móveis, cada coisinha que ele tem. Ele liquida todo o seu patrimônio, tudo aquilo que define sua segurança e status no mundo. Para quê? Para juntar dinheiro e comprar aquele campo específico, pela lógica do nosso mundo. Isso é suicídio financeiro. Trocar todos os seus ativos seguros e diversificados por um único lote de terra que, aparentemente, não tem nada de especial. Qualquer consultor financeiro teria um ataque. Nossa cultura, que vive gritando: acumule, proteja, diversifique, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa sociedade diria: imprudente, insensato, louco. Essa é a lógica do mundo. A segurança está no que a gente possui e controla. E esse homem quebrou todas as regras dessa lógica. Ele abraçou o risco total e é por isso mesmo que Jesus o usa como exemplo. A descoberta do valor inestimável. A pergunta que muda tudo é: o que esse cara viu que ninguém mais estava vendo? O que o fez agir com uma certeza tão absurda que, para ele, a sua loucura era a única jogada inteligente? A resposta está na natureza do tesouro. A parábola diz que o tesouro é semelhante ao reino dos céus. Esse é o segredo. Não é só sobre ouro e prata. É uma representação de algo infinitamente mais valioso. O governo salvador de Deus, a salvação no Evangelho, a vida eterna e, no fim das contas, a própria pessoa de Cristo. Pense assim: um especialista em arte está numa feira de antiguidades e encontra um quadro original de Rembrandt sendo vendido por R$50. Para todo mundo ali, é só uma pintura velha,
Mas para o olho treinado do especialista, aquilo não tem preço. Ele venderia o carro, se precisasse, para arrumar aqueles R$ 50, porque ele sabe que está comprando algo de valor incalculável. A decisão dele pareceria estranha para quem não vê o que ele vê. Ou pense num atleta olímpico. Ele vende sua vida social, seu tempo livre, suas comidas favoritas. Ele investe cada grama de energia, suporta dores e sacrifícios que para nós seriam absurdos. Por quê? Por uma medalha de ouro. Para nós, é só um pedaço de metal. Para ele, é a realização de um sonho, uma glória que vale qualquer sacrifício. O homem da parábola teve uma revelação de valor. Os olhos dele foram abertos para a realidade do tesouro. O campo, para os outros, era só uma terra e mato. Para ele, aquele campo continha o futuro, a segurança, a alegria e a riqueza eterna. O reino de Deus não é algo que se vê com os olhos naturais, é um tesouro escondido. Algo que precisa acontecer dentro de nós para que a gente reconheça o seu valor supremo. E quando isso acontece, a matemática do mundo vira de ponta cabeça. Não vender tudo se torna a verdadeira loucura. A teologia do preço. O que significa vender tudo? Ok, aqui chegamos no coração da teologia da parábola. E esse ponto é crucial. Jesus está ensinando que a gente pode comprar a salvação, que se abrirmos mão de coisas suficientes, Deus nos dá o reino em troca? De jeito nenhum. Isso iria contra toda a mensagem do Evangelho, que diz que a salvação é pela graça, através da fé, e não por obras. Então, o que significa vender tudo não é uma transação comercial, é uma reação de rendição. É a resposta inevitável de um coração que finalmente entendeu o valor incomparável de Cristo. Vender tudo é a linguagem da prioridade absoluta. É o ato de tirar do trono da nossa vida todos os outros deuses: dinheiro, carreira, reputação, conforto, o próprio ego, e colocar Cristo lá. É uma linguagem de arrependimento e renúncia. É abandonar a vida antiga, os valores antigos, os amores antigos que competiam com Deus. Não porque esse abandono nos dá direito ao tesouro, mas porque o tesouro é tão magnífico que todo o resto vira lixo em comparação. O apóstolo Paulo viveu isso na pele. Em Filipenses 3, ele lista todas as suas credenciais, sua linhagem, sua religiosidade, seu status. Eram os bens dele. Mas aí ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sim, na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Paulo não vendeu seus bens para merecer Cristo. Ele encontrou Cristo e, por causa do valor de Cristo, todo o resto perdeu o valor. A venda não é a causa da posse, é a consequência da descoberta. E isso nos leva a outra interpretação, igualmente linda. Alguns teólogos enxergam o próprio Cristo como o homem da parábola. Ele, que tinha toda a glória do céu, vendeu tudo, esvaziou-se, tomou a forma de servo para comprar o campo, que seria a humanidade, para nos ter como seu tesouro precioso. Nas duas visões, o princípio é o mesmo. Um valor supremo exige um sacrifício total. Tem uma frase no meio da parábola que a gente pode acabar lendo rápido demais, mas é ela que move toda a engrenagem. E, transbordante de alegria, vai. Repare, a alegria não é o resultado depois da compra, ela é a motivação para a venda. O homem não vende seus bens com o coração pesado, lamentando as perdas. Ele faz isso transbordante de alegria. Ele está eufórico. Ele sabe que está fazendo o melhor negócio da vida dele. A alegria de ter encontrado o tesouro é tão avassaladora que abrir mão de seus bens
não parece um sacrifício amargo, mas um passo emocionante e privilegiado. Isso destrói completamente a imagem de que o cristianismo é uma jornada de perdas sombrias e deveres pesados. A verdadeira resposta ao evangelho não é motivada pelo medo do inferno ou por um senso de obrigação. É motivada por uma alegria explosiva ao se descobrir a beleza e o valor de Jesus. É essa alegria que nos dá força para vender tudo. Sem essa alegria, a renúncia vira um legalismo insuportável. Com essa alegria, a renúncia se torna liberdade. Mas de onde vem essa alegria? A teologia reformada explica que o ser humano, em seu estado natural, está espiritualmente cego. Ele pode passar pelo campo todo dia e nunca ver o tesouro. É preciso uma ação sobrenatural do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. É Deus quem nos capacita a ver o valor do reino. E quando vemos, nos move para uma atitude radical. A aplicação prática. O que isso exige de nós? Meu amado irmão, minha amada irmã, essa parábola de 2000 anos atrás cai como uma bomba no nosso colo hoje. Ela nos força a fazer um diagnóstico honesto da nossa vida. A pergunta não é só o que é o tesouro, mas o que é o meu tesouro. O que você tem guardado no coração compete com o valor de Cristo? É a sua segurança financeira? Sua carreira e seu sucesso? A aprovação das pessoas? Seu conforto, seus planos, seus sonhos? Esses são os bens que muitas vezes nos recusamos a vender. Vender tudo não significa necessariamente que todos nós precisamos literalmente liquidar nosso patrimônio. Para alguns, pode até ser isso. Mas para a maioria, significa uma reordenação radical de prioridades. Significa que nosso trabalho, nossa família, nosso dinheiro e nossos planos deixam de ser o centro da nossa vida. Eles são colocados a serviço do verdadeiro tesouro. Eles perdem o poder de nos governar. A parábola nos atinge com perguntas desconfortáveis. O que você está segurando com tanto medo de perder que te impede de possuir o campo inteiro? Você está tentando curtir Cristo como um bônus de fim de semana, enquanto seus verdadeiros investimentos estão todos em tesouros terrenos? Jesus não se oferece como um acréscimo à sua vida. Ele se oferece como a sua vida. O tesouro não vem separado do campo. Para ter um, você precisa levar o outro por inteiro. A conversão genuína não é adicionar Jesus à nossa coleção de bens. É vender a coleção inteira para ficar só com ele, sabendo que nele temos infinitamente mais do que tínhamos antes. A loucura do homem que vendeu tudo por um campo é, na verdade, a mais profunda sabedoria. É a sabedoria de quem teve os olhos abertos para uma realidade que os outros não conseguem ver. É entender que o reino dos céus não é só mais um item valioso. Ele é o bem de valor supremo, pelo qual todos os outros bens podem e devem ser alegremente sacrificados. A vida cristã autêntica não é sobre o que a gente perde, mas sobre o que a gente ganha. É uma troca feliz, uma venda motivada por uma alegria que transborda ao descobrir que Jesus Cristo vale mais do que tudo o que este mundo pode oferecer. Eu quero te convidar a refletir honestamente agora. Qual é o seu verdadeiro tesouro? O que ocupa o trono do seu coração? A alegria do reino tem sido a força por trás das suas decisões? Deixa aqui nos comentários o que essa parábola falou com você. Vamos conversar sobre isso. Se essa palavra te abençoou e te desafiou, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre a palavra de Deus. Que a alegria do tesouro encontrado
inunde a sua vida hoje. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém?